Vamos estar no livro de Filipenses essa manhã, Filipenses capítulo 4. Na semana passada, na primeira pregação, olhamos Filipenses capítulo 1 e essa manhã vamos estar no capítulo 4 de Filipenses. E se você tem um boletim, na frente do informativo, tem a missão escrita, da Igreja Batista Plenitude, nossa missão. Vamos ler juntos a missão escrita aqui no informativo. Vamos conduzir pessoas à família de Deus, crescendo e servindo juntos em Cristo. Eu achei as palavras do pastor Hugo ontem, lá no local de retiro, lá ontem, muito apropriados, nos fazendo lembrar que esse jubileu de porcelana é algo que exige muito cuidado, muita responsabilidade de nós. Que quando a gente vê essa palavra juntos, aqui na missão da igreja, esse juntos não é algo automático. Toda hora o inimigo do Senhor está querendo atacar, enfraquecer a unidade dessa igreja, a unidade do povo de Deus. Cada um de nós por si só tem uma propensidade humana de ser muito egoísta nas coisas. E por último, a gente sabe que hoje em dia nós vivemos num mundo em que há muita polarização, que muitas vezes é incentivada, motivada pela política. Não tem só isso aqui no Brasil, mas também na minha terra também. A polarização das coisas. E muitas vezes como isso afeta os nossos relacionamentos uns com os outros. E de fato a Bíblia nos orienta que a unidade é uma preciosidade a ser vigiada com diligência. Paulo falou no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu me lembro às vezes, quando os nossos filhos estavam crescendo aqui, a gente levava eles para alguns parques, que foram novos, por um governo novo, aí para brincar, e depois de um ano, depois de 2 anos, não dava mais para levar as crianças para aquele lugar, porque o que faltava? Faltava manutenção. Então a gente não pode deixar a unidade ser algo que é tipo assim, é visto como que algo que vai acontecer por si só, é algo que exige de nós uma energia, uma diligência. E a gente vê aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 1, Paulo fala aqui, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Permanecer firmes, perseverar, persistir. E eu queria que a gente olhasse essa manhã aqui nesse trecho, alguns princípios que podemos aplicar no viver do Evangelho para manter a unidade na igreja, para manter a perseverança unida. Como é tão precioso poder celebrar esses 20 anos, mas nós temos uma responsabilidade de estar cada vez mais, através do Evangelho, aplicando o Evangelho à vivência da igreja, para que essa unidade possa ser mantida. Então vamos estar olhando aqui alguns princípios para nos ajudar com isso. Vamos orar mais uma vez.
e depois nós vamos mergulhar no texto. Oremos. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por tantas bênçãos. Nós não temos, de fato, palavras suficientes para reconhecer, para expressar o quanto que o Senhor tem sido tão bom conosco. E obrigado, ó Pai, pela alegria desses dias. Obrigado pelo renovo desses dias, nos levando a lembrar o quanto que o Senhor tem sido tão misericordioso, tão fiel conosco, não por merecer, mas por causa da tua infinita bondade. E Pai, diante de tamanha bondade, nós sentimos responsáveis diante de Ti, ó Pai, de sermos bons mordomos dessas bênçãos. E rogamos do Senhor que a Tua palavra possa nos falar essa manhã, possa mostrar para nós, ó Pai, de uma forma mais específica, de uma forma mais clara, os princípios que o Senhor tem nos dado para poder estar preservando, ó Pai, essa unidade, de ser uma igreja de fato, andando com perseverança unida. É o nosso desejo, e obrigado, ó Pai, pela Tua graça, que é mais de capaz de nos levar a experimentar disso cada dia mais. No nome de Jesus. Amém. Princípios que nos ajudam a ter uma perseverança unida. Veja o versículo aqui, versículos 2 e 3. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Claro que há uma necessidade dessa orientação pelo fato que essas irmãs não estavam de acordo. E ele fala no versículo 3, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Como seguidores de Jesus, fazendo parte da mesma família, é normal nos encontrar no meio de circunstâncias, às vezes situações que acabam gerando algum atrito entre nós. E esse é o primeiro princípio. Momentos de atrito acontecem. Momentos de atrito acontecem. No normal, no decorrer normal da igreja, isso acontece. A gente vê que essas duas irmãs eram muito valiosas. O trabalho delas tinha muito valor para Paulo. Mas mesmo assim, elas entravam num certo conflito. Interessante, a etimologia da palavra perseverar é de passar por algo que seja severo. E a gente não gosta de pensar assim. Essa alegria que a gente tem experimentado nesses dias é algo tão prazeroso, tão gostoso. Mas às vezes, desse lado do céu, a igreja passa por atrito. Isso é normal. E nós temos a orientação da palavra de estar perseverando nessas horas. Nós não vamos ter sempre a mesma opinião a respeito de todo e qualquer assunto. Uma repórter, uma vez, ela perguntou à esposa do Billy Graham se ela alguma vez discordou do marido. E ela disse que era sua opinião que se duas pessoas sempre concordassem, uma delas não era necessária. É verdade. Deus faz com que a igreja seja composta de pessoas diferentes, porque que as nossas divergências
submetidas ao senhorio de Jesus Cristo, podem ser usados para fazer a igreja ser algo que não seria sem essas diferenças. A W. Tozer falou: alguns líderes cristãos equivocados sentem que devem preservar a harmonia a qualquer custo, por isso fazem todo o possível para reduzir o atrito. Eles deveriam lembrar que não há atrito em uma máquina que foi desligada durante a noite. Desligue a energia e você não terá problemas com peças móveis. Lembre-se também de que existe uma sociedade humana onde não há problemas. O cemitério. Os mortos não têm diferenças de opinião. Eles não geram calor porque não têm energia nem movimento. Mas a penalidade deles é a esterilidade e a completa falta de realização. Qual é então a conclusão do assunto? Que os problemas são o preço de progresso, que o atrito é concomitante ao movimento, que uma igreja viva e em expansão terá uma certa cota de dificuldades como resultado da sua vida e atividade. Irmãos, momentos de atrito acontecem. E a questão é, como é que nesses momentos, Deus está querendo nos levar a aprender mais, a ter uma atitude humilde de servo, pela força, pelo viver do Evangelho em nossas vidas, nesses momentos. Segundo princípio, versículo 4. E eu confesso, por muitos anos, eu não entendi esses princípios no contexto que Paulo está falando aqui, desse atrito, desse conflito. Muitas vezes eu interpretava esse versículo, Paulo estava na prisão quando escreveu isso, e ele está nos falando em toda e qualquer circunstância, a gente deve ter essa alegria, e é verdade. Mas ele está falando disso num contexto de atrito. E veja o que ele fala, versículo 4. E por sinal, tem um livro traduzido para o português, O Pacificador, do autor Ken Sande, que de fato foi a abordagem dele a respeito desse texto que me ajudou a compreender melhor esses princípios. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. A alegria tem a ver principalmente não com quem meu irmão é. Eu confesso, vocês nos trazem muita alegria. Mas vocês jamais podem ser a fonte da minha alegria. É o Senhor que é a fonte da alegria. O segundo princípio é que a fonte de alegria sempre era, ainda é e sempre será o próprio Senhor. Tem algum adolescente voluntário aqui que queria vir para cá rapidamente? Um voluntário adolescente? Por favor, venha aqui rapidamente. Aí, Vitor, é isso. Eu uso essa letra muito no meu aconselhamento com as pessoas lá nos Estados Unidos. Então, eu vou dar um aconselhamento para ti essa manhã, viu? Tá bom? Pode ser? Eu estou brincando contigo. Aí as pessoas pensam, letra H, do escritório de pastor, deve ter algo a ver com heaven, o céu, né? Ou talvez seja hell, o inferno. Talvez seja santidade, holiness. Mas, de fato, eu peguei isso de um pastor, Andy Stanley. Eu ouvi ele dando uma palestra para famílias e usei isso e eu achei muito legal. Que muitas vezes o que acontece nos nossos relacionamentos, essa letra significa happiness, que é a felicidade.
E o que a gente faz com isso? Vitor, você pode me fazer sentir feliz na vida? Aí eu coloco toda essa responsabilidade nele. Ele está segurando a minha felicidade. Segura bem, eu não quero que caia não, viu? Mas o problema é que por ele ser humano, vai ter vezes que ele não vai poder segurar totalmente a minha felicidade, não é verdade? Mas sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Como membros da mesma família de igreja, nós esquecemos quem é a fonte. Tem momentos que nós sentimos muita alegria na presença dos outros. Mas às vezes tem esses momentos de atrito. E se nós temos dado a nossa felicidade colocado nas mãos de outra pessoa, vai criar problema para nós. Vamos perder a nossa alegria. Muito obrigado, Vitor. Você segurou bem a minha felicidade, viu? E isso que Paulo está dizendo. Lembra-se da fonte da sua alegria. Não é aquele irmão que está o decepcionando nesse momento. Mas quantas vezes nós perdemos a alegria total por causa dessas divergências? Momentos de atrito acontecem e nesses momentos o Senhor quer permanecer como a fonte da nossa alegria. Amém? Terceiro princípio, versículo 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Terceiro princípio, as emoções podem estar sob controle, porque ao nosso lado está aquele que está no controle de tudo. Quantas vezes nós somos tentados a perder o controle das emoções por causa de algum atrito? E Paulo está nos fazendo lembrar aqui de que o Senhor está perto. Nós cantamos na aflição, no atrito, é Senhor. Ele não muda nada do seu senhorio nessas horas. Ele permanece Senhor. Graças a Deus por isso. Nós cantamos teu é o reino. Não só teu será o reino, mas nessa manhã teu é o reino. E esses princípios têm aplicação não só aos nossos relacionamentos como igreja, mas aos nossos relacionamentos familiares, com o cônjuge, com os filhos. Mesmo tendo dificuldades, às vezes, de relacionamento, isso não muda quem é o Senhor. Ele está no controle. Lembra o que José falou, passando por toda aquela dificuldade em relação aos seus irmãos. Que lá no final de Gênesis, ele reconheceu o quê? Eles até tinham propósito maligno, mas era o Senhor que estava realizando o seu propósito maior. E é isso que a gente sempre tem que lembrar, até nos momentos difíceis, que o Senhor está no controle. Versículos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O quarto princípio, faça uma troca da sua ansiedade pela oração.
Você já percebeu o quanto que quando nós estamos com algum atrito em relação a alguma pessoa, o quanto de, muitas vezes, de energia emocional, mental, até física, às vezes nós gastamos tentando resolver a coisa, talvez isso não seja a sua experiência, mas tem sido a minha. Muitas vezes gastando toda essa energia sem falar ao Senhor a respeito daquilo. Eu estou convencido cada vez mais de que Deus permite essas dificuldades às vezes exatamente para criar, para aprofundar essa intimidade com Ele em todas as situações da vida. Troque a ansiedade pela oração. Gosto muito daquele hino, ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. A tradução da Bíblia chamada A Mensagem traduz esses 2 versículos assim: não se aflijam nem se preocupem, em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Ele não quer que essa preocupação seja central em nossas vidas. Ele quer que a sua pessoa, o seu senhorio, é que seja mais central, acima de tudo, para cada um de nós. Momentos de atrito acontecem. A nossa fonte de alegria sempre era, ainda é e sempre será o próprio Senhor. As nossas emoções podem estar sob controle porque há aquele que está no controle de tudo. Precisamos trocar a ansiedade pela oração. O 5º princípio, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 5º princípio, concentre-se naquilo que serve para a edificação. O campo de batalha nesses momentos de atrito está nos nossos pensamentos, na forma de pensar a respeito de uns aos outros. Você já percebeu, quando estamos em conflito com alguém, é tão fácil ver a pessoa só pelo lado negativo, não é verdade? Quantas vezes eu já passei por isso no meu relacionamento com a Júlia, aí tem algum momento de atrito e eu só quero ver o lado negativo. Uma pergunta que às vezes eu tenho feito no aconselhamento de casais, nesses momentos, eu pergunto, o que atraiu você e essa pessoa no início do seu relacionamento com ela? Tentando levar a pessoa a parar, a pensar que a pessoa tem boas qualidades também. Será que uma dificuldade de relacionamento, de repente, muda tudo o que é de bom numa pessoa? Isso não acontece. Mas muitas vezes nós interpretamos assim. Se toda pessoa é portadora da imagem de Deus, então nós precisamos lembrar das qualidades que refletem Deus na vida da pessoa, mesmo tendo alguma dificuldade de me relacionar com ela. Eu tenho hábito nos cultos fúnebres que
que eu ministro, mesmo que a pessoa não sendo crente, eu tento procurar informações a respeito daquilo que eram as qualidades na vida da pessoa que refletiam a imagem de Deus. Agora, isso não vai fazer com que a pessoa entre no céu, claro. Mas toda pessoa, de alguma forma, reflete a imagem de Deus. Nós temos uma tendência de dividir as pessoas entre pessoas más, pessoas ruins, e fulano é pessoa boa. Isso não existe biblicamente em termos do caráter humano. Todos nós somos pecadores, mas também todos nós somos portadores da imagem de Deus, de alguma forma. E no momento de atrito, eu tenho que ir pregando o evangelho a mim mesmo, como Deus me vê. Eu tenho que lembrar que a pessoa com a qual eu tenho dificuldades, naquele momento, ela permanece sendo portadora da imagem de Deus também. É difícil isso, não é? Mas é o evangelho que é capaz de fazer isso, porque é exatamente isso que Deus faz em relação a nós. Ele nos vê como nós somos, mas ao mesmo tempo zela para nos amar, para nos entender, para nos apoiar, nos suportar. Precisamos nos concentrar naquilo que serve para a edificação. E por último, versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Irmãos, por último, vamos continuar fazendo o que o legado de outros nos confiou. Cada um de nós que faz parte da igreja do Senhor, reunida aqui nessa manhã, cada um de nós representa os frutos do investimento fiel de outras pessoas. E nós temos a responsabilidade de sermos mordomos fiéis deste investimento. 3 semanas atrás, no sábado, 3 semanas atrás, eu participei do culto fúnebre do meu mentor no ministério. Era pastor da minha igreja por 32 anos. Buddy Cavness era o nome dele, pastor Buddy. E eu falei 2 coisas a respeito dele naquele culto. Eu falei, o que destacaram para mim da vida dele era, ele era um ministro fiel da palavra. E segundo, ele era um mentor paternal na sabedoria. Um trecho da Bíblia que para mim caracteriza quem ele era como pessoa, Tiago 3, 17 a 18, mas a sabedoria que vem do alto é em primeiro lugar puro, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Era para mim quem era o pastor Buddy Cavness. E Deus não me deu esse legado dele, como aprendiz dele, para ser algo não mantido, descartado. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, pelo poder do Evangelho, de ser um bom mordomo desse legado. E cada um de nós somos frutos, irmãos, do investimento de tantos outros. Quinta-feira à noite foi tão linda, lembrando desses investimentos ao longo dos anos, e tem tantas outras pessoas. Vocês nem conhecem Pastor Buddy, mas parte do ministério dele acabou influenciando essa igreja. E como vai ser tão bom no céu,
nos apresentando aos nossos mentores, às pessoas que têm investido em nossas vidas. Que não sejamos irresponsáveis com esses legados piedosos. E sabe, há uma notícia muito boa nessa manhã. A notícia melhor é que é possível esse viver na perseverança unida, mesmo no meio dos atritos, porque nós recebemos o legado maior confiado pelo próprio Senhor Jesus. Ele é o único que viveu aqui nessa terra, que conseguiu perseverar perfeitamente unido com os propósitos de Deus Pai em todo momento da sua vida. Em todos os momentos de atrito que ele sofreu aqui nessa terra, ele sempre olhava para o Pai como a fonte da sua alegria. Ele sempre submetia o controle dos seus pensamentos e sentimentos ao Pai. Ele mantinha um diálogo constante com o Pai em oração a respeito de tudo na vida dele. Ele sempre procurava edificar vidas, até das mais fracassadas, com atos e palavras de amor. Ele nunca falhava naquilo que foi-lhe confiado pelo Pai. E pela justiça perfeita, a perseverança unida, perfeita do nosso Senhor Jesus, nós somos perdoados, nós somos justificados por tantas vezes que nós temos sido irresponsáveis nesse sentido. Somos perdoados, justificados pela perseverança unida, perfeita do nosso Senhor. E nós jamais, irmãos, nós jamais seremos chamados a perseverar em algo que seja mais difícil do que o dia em que Ele perseverou por nós naquela cruz. Jamais teremos um dia de atrito tão difícil como aquele dia. E agora, no poder da sua ressurreição, que recebemos pelo Espírito Santo, que habita em nós, nós possamos crescer em ser um povo que demonstra a perseverança unida. Como é que o Senhor está falando a seu coração de uma forma específica essa manhã? Onde é que você precisa ter uma vida mais coerente com esses princípios? Qual é desses princípios que o Senhor está revelando ao seu coração nesse momento como ponto de necessidade de crescer? A graça dele no meio da sua igreja é capaz de fazer isso. E a glória dele realmente merece para todos sempre. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei, talvez você nessa manhã esteja passando por alguma dificuldade em algum relacionamento. Seja com algum irmão aqui na igreja, seja com algum familiar, seja com um colega de trabalho, um vizinho. O viver do Evangelho, irmãos, é até nesses momentos de demonstrar a atitude de servo humilde do nosso Senhor Jesus. Queria te dar uma oportunidade nesse momento de estar entregando para o Senhor aquela dificuldade. Que a paz do Senhor possa reinar no seu coração, possa reinar naquele relacionamento. Pai querido, muito obrigado pelo teu perdão, a tua graça, a tua perseverança
constante em relação a nós, que às vezes nós somos tão difíceis de fato de amar. Mas o Senhor é tão constante, tão imutável. E pelo poder do teu amor, do teu perdão, da tua justificação, que possamos, ó Pai, cada vez mais ser um povo que persevera também de uma forma unida uns com os outros. Que essa igreja, ó Pai, seja abençoada para gerações futuras, ó Pai, com essa unidade. Obrigado que a tua graça é capaz de nos levar a experimentar disso e que a tua glória, de fato, reine na tua igreja. No nome de Jesus. Amém.